Dragon Hoops, quadrinho lançamento da Quadrinhos na CIA, falando sobre basquete. Eu não entendo nada do esporte, mas adorei esse quadrinho, você vai entender por que agora aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o Adriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho. Hoje falando um gibizinho de esporte, olha só, Dragon Hoops. Acho que é o mais próximo que eu chego de esporte, ler um quadrinho sobre. E aqui fala sobre basquete, que é um esporte que apesar de eu gostar de assistir, assim, eu não entendo bosta nenhuma, assim, né? Essas coisas de draft, essas coisas de NBA, que se você conhece, você já tá ligado, você vai se emocionar ainda mais do que eu lendo esse quadrinho aqui. E antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha nele agora. Aqui temos então Dragon Hoops, de pequenos passos a grandes saltos, do Gene Lin Yang. Como vocês podem ver aqui, ó, tem um hot stamping aqui dourado, tem um verniz localizado aqui nas bolinhas, estão vendo? Cara, material gráfico excelente, tá? Esse material aqui, esse quadrinho ganhou Eisner, ganhou Harvey, aqui é traduzido por Érico Assis, nessa quadrinização aqui do Quadrinhos na CIA, né? Essa versão nacional de Quadrinhos na CIA. Bom, o que nós temos aqui é a história de um time de basquete colegial, e que o nosso autor aqui, o Yang, ele dá aula nessa escola e ele está pensando então um novo quadrinho para produzir. Ele já era autor aqui já há algum tempo, mas ele dava aula ali nessa escola e daí ele decide adaptar a história do time de basquete da escola. Daí nós vamos conhecer esse carinha aqui, que é o treinador Lu. O Yang vai conversar com o Lu para pegar a história desse time. E uma coisa que é bem importante nesse quadrinho, que é bem marcante, é quando que alguns personagens vão tomar algumas atitudes que vão mudar a sua vida. Tem esse primeiro passo aqui, que é bem focado aqui do autor. Então, começa com o próprio autor fazendo o seu primeiro passo para ir em busca dessa história. É bem interessante porque vai mostrar mesmo assim um quadrinho em primeira pessoa, né, dele relatando isso aí, vai conversar com você leitor, e cara, é um negócio bem diferente, bem legal, tá? Nós vamos conhecer a história do treinador Lu, vai mostrar que ele na escola, ele era meio nerd assim e tal, mas ele gostava de basquete, e daí ele treinou para poder jogar na equipe. Aqui também em certo momento, eles vão falar sobre a propaganda do Air Jordan, que era dirigido pelo Spike Lee, e daí tem aqui o Spike Lee junto com o Michael Jordan, a diferença de altura. E daí o cara ali, o Lu, ele se identificava mais com o Spike Lee do que com o Michael Jordan, mas ele gostava do basquete, gostava da equipe, então ele treinou para entrar na equipe. O nome do time, né, é Bishop O'Dowd Dragons. Tá? Então nós vamos ver essa equipe aqui, que é uma equipe que ela tem uma certa relevância no cenário, porque eles sempre vão para as cabeças, porém eles nunca ganhavam um campeonato, né? Então eles chegavam lá nas finais e não ganhavam. E aqui eu estou falando finais estadual, por causa que era o grande campeonato que os colégios participavam, é esse estadual. Então era sempre uma grande disputa, principalmente aqui na Califórnia, que é onde que se passa esse quadrinho. E, enfim, vamos ver alguns anos, né, de história dessa equipe aqui. Vai contar a história do Low, vai contar a história da equipe em si, vai mostrar esse aqui é um treinador mais antigo, que é o Mike Phelps, e vai contar então a história dos jogadores de hoje. Tá? Aqui nós vamos conhecendo e se apegando aos diversos personagens aqui, principalmente Ivan e Pérez. Esses dois aqui, eles são os principais jogadores da equipe. Eles até jogaram profissionalmente, então, cara, é um quadrinho baseado em fatos reais, né? Então vai contar a história desses dois aí, vai contar a história do basquete em si. Esse momento aqui ele tá falando como é que foi inventado o basquete, novamente aqui focando no primeiro passo aqui do cara que inventou o esporte. E daí nós vamos conhecendo diversos fatos históricos, não somente aqui do time de basquete, mas do esporte como um todo. Além das histórias de todos os personagens aqui envolvidos, os treinadores e tudo mais. É bem interessante por causa que o nosso autor aqui, o Yang, ele não é um cara muito fã de esportes, mas ele começou a se apegar
pelo Sporting, aqui quando que ele estava adaptando essa história. Tá? Então, aqui nós temos todos os jogadores aqui do time, olha aqui, toda essa galera aqui jogava, e em algum momento vai se falar um pouco mais de algum, um pouco mais de outro, a maioria deles tem o seu capítulo aí, contando a história de cada um dos atletas da equipe. Esse treinador aqui é bem engraçado, que ele sempre tá com um nenê ali no colo, e quando que ele vai falar algum palavrão, ele tapa os ouvidos do nenê. Então ele fala palavrão bastante. E é bem interessante, tá? Então nós vamos ter todas as equipes aqui que eles jogaram aqui no campeonato, amistosos de antes, né, antes de começar o campeonato, enfim, a história de cada um dos jovens. Então, como eu falei, é bem interessante, vai contar fatos bem importantes do basquete. Aqui eles estão falando do Harlem Globetrotters, né, que daí influenciou bastante na história do basquete em si, né, com o envolvimento de atletas negros, por causa que no começo era um esporte praticado por brancos, e, enfim, né, algumas tretas que aconteceram no caminho, mas tudo bem adaptado, assim, bem escrito, tudo aquilo que envolve o basquete e o campeonato ali, o estadual também. Tá? Bom, eu não vou ir muito adiante aqui para a gente não começar a ter muitos spoilers, mas aqui vocês já estão vendo como é que é a arte do autor, que eu acho que é bem importante aqui, né, para entender o contexto da história. É uma arte um pouco mais cartunesca, claro, mas o fato que ela aborda é uma história assim bem séria. E é bem legal o jeito que o autor conta a história, né? Então, como eu falei, né, tem diversos personagens aqui que vão aparecer em algum momento. Até uma menina aí que também jogou profissionalmente. Enfim, são várias coisas aqui da história do basquete. Aí você vai dizer assim, mas eu não gosto de basquete. Você vai ler isso aqui e você vai entender também, tá? Mas quem curte o esporte vai gostar ainda mais, porque tem todas aquelas coisas de draft, não sei o que lá, que daí eu já não entendo nada, mas o quadrinho é excelente e vamos ir um pouquinho mais a fundo nele agora. Pessoal, então assim, é um quadrinho bem emocionante, uma história bem bacana, que é uma forma de quadrinho que eu gosto bastante, que é esse quadrinho meio autobiográfico, contando fatos históricos, contando coisas do cotidiano, às vezes algo mais específico, como é o caso disso aqui, né? Eu gosto bastante de quadrinhos ali, por exemplo, do Harvey Pekar, que é um cara que fala sobre o seu cotidiano, etc. Mas esse quadrinho aqui, ele pega um pouquinho assim do Harvey Pekar e vai mais pro lado ali de outros grandes autores como o Box Brown, que fala sobre a história do Tetris, por exemplo, né? Que foi um quadrinho aí que fez bastante sucesso dele aqui no Brasil. Então, aqui nós temos a história desse time de basquete aí da escola. E essa escola, então, que tem como eu falei ali, né, tem um certo prestígio, não sei nacional, assim, mas enfim, né, principalmente do estado, porque é um time que chega sempre nas cabeças lá do campeonato, porém nunca conseguiu levar ele para casa. E aqui é um momento, então, que grandes jogadores aí que participavam aí do colégio tiveram a sua chance de ouro de se estabelecer como jogador de basquete, né? Cara, tem algumas coisas assim que eu realmente, como eu falei, eu não entendo dessa questão mais a fundo do basquete, que é a questão de draft, questão de contrato, questão de estudar numa universidade para ganhar bolsa por causa do basquete, etc. Esses negócios aí, eu não sei absolutamente nada, e quem for ler isso aqui, que sabe um pouco dessa história, dessas questões, né, etc., vai gostar muito mais do que eu. E para mim é espetacular esse quadrinho aqui. A história é muito bacana. O Gene Liu Yang aí, ele é um baita autor. Ele conta a história de uma forma bem peculiar. Essa questão ali dos passos é bem importante. E tem vários, não vários, assim, mas em alguns pontos específicos do quadrinho em que ele aborda a história ou aquilo que está acontecendo de uma forma bem introspectiva dele. Ele bota ele conversando com outros personagens, aí, outras pessoas, para ele chegar a alguma decisão sobre, por exemplo, o Mike Phelps, por exemplo, que está aqui. Tem uma questão bem pontual dele, que eu não vou falar, que é para não dar spoiler,
que ele não queria botar no livro, esse treinador aí da equipe. E daí vai explicar o porquê que ele não queria, como que ele decide botar, qual que foi o ponto que ele fez disso. Até tem também um outro cara aqui no meio também que tem uma certa polêmica envolvendo ali o tal do personagem, que aparece bem no finalzinho do livro, que também o autor fica meio em dúvida, enfim, tem umas notas lá no final que elas ajudam bastante a ter uma visão mais profunda sobre alguns assuntos que são tratados aí dentro. Caso você tenha dúvida sobre algum assunto, saber se isso aí, o quanto disso é real, da onde que vem essa informação, né? A notícia em si, sabe, essas coisas. Então ali no final tem bastante complemento sobre diversas coisas, diversas notinhas aí explicando o contexto de diversos tópicos que o autor trouxe durante a história. E também tem um ponto bem específico aqui dentro do quadrinho, que é quando que o autor é convidado a escrever o Superman, que ele fez aquele quadrinho lá, o Superman Maga Clan, e eu não sei se ele não escreveu outras coisas aí com o personagem, e isso aconteceu durante a história que ele está abordando aqui, e ele fala sobre isso aqui dentro. Então, tem ainda essa cereja no bolo aí, que faça esse quadrinho ser tão espetacular. Cara, eu fiquei encantado lendo esse quadrinho, é muito bom. O trabalho gráfico é excelente, como vocês viram aí, né? Que tem essa questão aqui do hot stamping, tem esse verniz aí localizado, enfim, cara, é muito linda essa edição. A história espetacular, material de primeira linha aqui da Quadrinhos na CIA, vale a pena conferir. Principalmente se você gosta de basquete. Daí vocês vão dizer assim, você leu o Slamdunk, você leu, sei lá, outro de esporte, o Haikyuu, não sei o quê. Não li mangá, não sei. Então não sei se é tão bom quanto, se é melhor, o que é. Não sei, eu só sei que isso aqui é muito bom. E acredito que se você gostou desses outros quadrinhos aí de esporte aí que eu falei, né, esses mangazinhos aí, acho que esse aqui é tão bom quanto aí, você vai se divertir muito lendo isso aqui, assim como você já se divertiu lendo esses outros quadrinhos de esporte. E como eu falei, isso aqui é o mais próximo que eu vou chegar de esporte, porque eu tenho que manter a forma, e a minha forma é oval. E se você gostou dessa dica, se inscreve aqui no canal, espero que tenha gostado aí e que vá atrás desse quadrinho aí que vale a pena conferir. Certo, galerinha? Muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado pelo seu like, obrigado por vir aqui sempre. E se você não vem aqui sempre, venha. Vem aqui, compartilhe esses momentos aqui, nessas leituras aqui do gibizinho, que vai ser muito legal para mim e para você também. Então fica com o meu beijo na sua alma, meu forte abraço e tchau!